Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Isso. Amém? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, rogamos ao Senhor mais uma vez nessa noite, de que nos ajude. Senhor, o sentimento é que parece que não estamos conseguindo compreender. Ajuda essa igreja, Senhor, a compreender as Tuas verdades. Não só compreendê-la ou aprendê-la, mas sobretudo aplicá-la na sua vida. Deus, como eu pedi ao Senhor ali dentro, não me deixa sair daqui mais uma vez nessa noite com a sensação de que o inimigo roubou a semente antes mesmo de chegar no coração dos irmãos, por causa da desatenção, por causa do pensamento dividido. Temos falhado tanto nisso, Senhor, em oferecer o melhor que temos ao Senhor, pelo menos durante 2 horas, em ouvir a Tua palavra com santa reverência, e com o sentimento que talvez possa ser a última vez que vamos ouvir o Evangelho. Que o temor do Senhor caia sobre essa congregação nessa noite, que a Tua graça abundante inunde os corações, que o Espírito do Senhor revele a pessoa bendita, gloriosa, majestosa de Jesus. Amém. Querido, como eu disse, hoje eu gostaria de dar uma pausa na série sobre os atributos de Deus. Nós já falamos sobre a justiça, falamos sobre a graça, falamos sobre a autoexistência de Deus, e eu estou tentando dar uma pausazinha para você poder se preparar para ouvir a respeito da santidade de Deus. Então, hoje eu queria trazer uma mensagem diferente do que é o costume, apesar que eu sempre faço essas pausas. Hoje eu queria falar um pouco sobre a sua fé, a nossa fé. E eu gostaria que você prestasse atenção, porque talvez você está passando por isso. Talvez você está vivendo um período exatamente como esse. Quem aqui já viu, presenciou aquele fenômeno, o eclipse? Quem já viu pode dar um sinal. Todo mundo praticamente já viu um eclipse. Quem não viu, é basicamente um fenômeno que ocorre quando um corpo celeste interpõe entre outro corpo celeste. Quando é um eclipse solar, a lua se coloca entre o sol e a terra, ofuscando assim a luz do sol, e o sol fica escuro. Esse é o eclipse. Acontece já o eclipse lunar, a lua vai se colocar na sombra da terra. É basicamente isso. Então você que já viu um eclipse, se nós formos falar um pouco sobre fé, e eu queria trazer esse tema hoje para essa mensagem: o eclipse da fé. Existem situações, circunstâncias na nossa vida que a nossa fé fica exatamente desse jeito. Passa por essas coisas. Deus, por sua graça, a Bíblia diz que por sua graça Ele nos chamou por meio da fé. Paulo vai dizer que isso que Ele nos deu por sua graça não vem de nós, é um dom dEle. Ele deu gratuitamente em Cristo fé para crer.
E é interessante que o escritor aos Hebreus, quando ele vai fazer uma definição de fé, no capítulo 11 ele vai dizer assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ainda no capítulo 11, o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte: olha, pela fé, por esse dom que foi plantado em nós, os antigos, os homens de Deus do passado, eles tiveram bom testemunho, eles alcançaram bom testemunho. É interessante que um dos movimentos ou dos maiores acontecimentos do cristianismo, depois da crucificação e da ressurreição de Cristo, depois do Pentecoste, em Atos 2, no século XVI, um monge chamado Martim Lutero, lendo a carta aos Hebreus, se depara no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa palavra então penetrou no coração de Lutero e deflagrou um dos maiores acontecimentos do cristianismo, a Reforma Protestante. Nós sabemos que uma vez que Deus planta fé em nós, Ele planta de maneira eficaz. Uma vez que Deus nos dá o dom da fé, Ele dá de maneira definitiva. Deus não fica dando a nós fé, plantando em nós fé e tirando de nós a fé. Entende? Deus não vai dar, preste atenção, Deus não fica brincando de dar e tomar, de dar e tomar, de dar e tomar dons. Deus não brinca com essas coisas. Mas a pergunta é: pastor, se Deus me deu essa fé de maneira definitiva, de maneira perfeita, de maneira eficaz, por que existem dias que parece que eu não tenho fé? Por que existem dias que parecem que eu não consigo crer em nada? Por que será que tem dias que eu oro, pastor, e não sinto nada? Eu não consigo crer. Por que será que tem dias que parecem noites na minha vida? Por que será que tem semanas que parecem noites da minha vida? Por que será que tem meses que parecem noites da minha vida? Por que será, pastor, que todo esse ano pareceu um terrível pesadelo e noite sombria na minha vida? Por que será? Se Deus me deu isso de maneira definitiva e eficaz, por quê? Talvez você está passando por isso, o eclipse da fé. Claro que, irmão, o termo aqui, eclipse, não é bíblico, da fé. Eu estou usando a ideia do eclipse para você entender. Talvez você está passando por um período onde a sua fé está literalmente coberta por trevas. Você não consegue crer. Você vê as pessoas falando muitas palavras, e como aparece gente para falar para nós quando nós estamos assim abatidos. As palavras são basicamente as mesmas. Quer ver uma clássica? Todas as coisas cooperam para o bem. Meu irmão, não tem medo. Calma, as coisas vão cooperar. Pastor, é errado? Não, você deve fazer isso. Você deve fazer isso. Sabe aqueles dias terríveis, que tudo que você mais deseja é sumir, é fugir de tudo, de todos. E talvez você está aí do lado de sua esposa, seu marido está falando assim: não, minha esposa não tem isso não, graças a Deus, pastor, mulher de Deus. Você que pensa, tem dia que a última coisa que ela quer ver é a sua cara, a minha. Tem dias que para nós, você olha a multidão e você está sozinho. Você chega em casa e ainda que você é amado pela sua família, pela sua esposa, e ainda que ela te receba bem, ainda que ela te console e te conforte, o consolo e o conforto dela não são suficientes. Você está mergulhado em dessas trevas, e acredite, nem sempre isso é consequência de um pecado.
Nem sempre isso, irmão, a escuridão da fé, o eclipse da fé está vinculado a um pecado. Nem sempre isso acontece porque você pecou. Preste atenção que eu quero mostrar alguns exemplos, a fim de que você entenda talvez o que pode estar ocorrendo com você. Ou talvez você já passou. Se você já passou, você vai falar assim: é verdade. Isso é verdade. Ah, se eu tivesse ouvido essa palavra lá atrás. Ou talvez você está passando e o sentimento vai ser: eu estou entendendo, é isso mesmo. É isso que está acontecendo comigo. E você pode sair daqui com a direção diferente. Ou talvez você vai passar. E aí você vai lembrar: eu lembro dessa mensagem. Preste atenção. Vamos olhar para o Salmo 55 primeiro. Alguns grandes homens que passaram pelo eclipse da fé. Salmo 55. Davi vai dizer assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica, atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa, e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam mentiras ou calamidade, e furiosamente me hostilizam. Preste atenção aqui no que Davi está falando. Davi está falando de um ataque satânico, de um ataque do inimigo, que sugou as suas forças. Davi está dizendo que, ele está dizendo: Senhor, existe dor na minha alma, existe, Senhor, uma pressão que não acaba dentro de mim, isso me apavora. Senhor, existem momentos que eu não consigo parar de tremer. E Davi fala assim: Senhor, eu estou estremecido, eu estou tremendo de medo. Só que Davi está falando: Senhor, dá ouvidos a mim, ouve a minha oração. E talvez você está fazendo isso esses dias: Senhor, por que o Senhor não ouve a minha súplica? Por que o Senhor não ouve a minha oração? Olha as calúnias que estão falando de mim, Senhor. Olha as mentiras que estão falando de mim. E o céu continua fechado. E você não sente. E você não sente confiança. E você não sente conforto. E você não sente refrigério. E aí o sentimento seu é exatamente o de Davi. Preste atenção. Olha se não é esse sentimento. Versículo 4: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então eu disse: ah, quem me dera asas como de pomba, eu voaria e acharia repouso, eu fugiria para longe. O sentimento nesse momento é: tudo o que eu mais queria é sumir desse lugar. Talvez você está passando por isso aqui. Ah, como eu queria dormir e acordar daqui um mês, quando tudo tivesse resolvido. Você não já sentiu isso? Não foi só eu, será? De falar: ah, Senhor, eu queria tanto dormir e acordar daqui um mês, quando isso tudo passasse. Ah, se eu pudesse, Senhor, pegar as asas de águia e voar e sumir daqui, Senhor, encontrar um lugar de silêncio e de repouso. Eu só anseio, Senhor, descansar dessa luta. Talvez você está sentindo isso aqui hoje. E qual foi a causa terrível da luta de Davi? Ele fala: a voz do inimigo. Em hebraico aqui, a voz do inimigo tem a ver com a voz de homem. Era Satanás falando junto com seus opressores. O levante de outros exércitos, ameaçando Davi. E Satanás usando essas coisas. E Davi diz: essas vozes me lançam calamidades e mentiras contra mim e me perseguem. O que Davi está dizendo é o seguinte, basicamente assim: Satanás e seus comparsas conspiram contra mim, me atormentam com mentira.
eles trazem de volta as falhas do meu passado e me acusam, me colocando medo. Quantos de nós assim? Quantas vezes assim? E quando você consegue ter um segundo de alívio do seu passado, alguém te lembra dele. E o temor e o medo vem de novo sobre você. E você fica. É isso que Davi está falando. Quantas vezes Satanás faz isso? A voz do inimigo faz isso, trazendo você à memória aquilo que não te dá esperança e lançando sobre você injúrias e mentiras e calamidade. E aí você ora e você clama e não sente nada. Você já se sentiu assim? Tudo que eu quero é sumir daqui. Quero sumir deste lugar. Daqui um mês eu volto. Davi está falando assim para nós, ó. Deixa eu falar para vocês o meu testemunho, deixa eu deixar claro. Isso é uma guerra. Você está travando uma guerra. Segundo exemplo, 1 Reis capítulo 19. Você já conhece essa história. Homens de Deus. Deixa aberto. Quem é aqui? O grande profeta, um dos maiores profetas, Elias. Um grande homem de Deus, o representante dos profetas no Antigo Testamento. Preste atenção. Elias, diz o texto, depois se lê, depois de ter feito coisas maravilhosas, e Deus ter usado Elias para feitos sem precedentes na história, Elias também enfrenta um eclipse da fé. Elias também enfrenta um tempo sombrio. E preste atenção que um dos sintomas mais claros deste tempo, fique atento a isso que eu vou te dizer. Quando você começar a entrar nesse período da fé, fragilizada, obscura, um dos sintomas mais claros é o desejo de estar só. Você quer se afastar de tudo e de todos. Você não quer ver ninguém, você não quer ouvir ninguém, você não quer falar com ninguém, porque afinal de contas o sentimento do seu coração é que você está só. Mesmo que você esteja cercado por uma multidão, você está só. Esse é o sentimento. Elias acaba há pouco tempo de destruir os profetas de Baal. Elias acaba de realizar, Deus acaba de realizar por intermédio de Elias, pelo ministério dele, um dos feitos mais miraculosos de Israel antigo. Elias põe medo na nação, pela palavra do Senhor através da boca de Elias. O povo derruba os altares, os ídolos. Aí uma ameaça de uma mulher põe medo nesse profeta. Quem ameaçou? Jezabel. Nunca coloque o nome da sua filha de Jezabel em nome de Jesus. Primeiro porque é feio. É, 1 Reis. Eu falei 2 Reis? 1 Reis. Isso. O que está acontecendo? Preste atenção, na hora que ele acaba de fazer isso, olha o versículo 3 de 1 Reis 19. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida, e se foi, e chegou em Berseba, que pertence a Judá, deixou o seu servo, o seu moço, e seguiu sozinho. Lembra de Davi? Quem me dera asas para eu sumir, eu fugiria daqui. Eu ficava só. Elias, fica aí.
que está acontecendo com ele? Ele deixa o seu moço, ele deixa o seu servo, diz a Bíblia, o seu companheiro que o acompanhava. E é exatamente isso que acontece nesses períodos que nós estamos só. Passando por esse período, nós acreditamos que estamos sozinhos. Não conseguimos sentir conforto de ninguém, consolo de ninguém. A sua família é uma boa família, as pessoas te amam, elas te cercam, sua igreja é amável, sua igreja é próxima, mas você não consegue se sentir amado, você não consegue se sentir acompanhado, você se sente só. E aí quando você ora, quando você busca a Deus, o céu está fechado. Aí você entra em desespero. Aí você se desespera. Elias vai falar assim. O Senhor fala para Elias: Elias, o que você está fazendo aqui? Senhor, no versículo 14: mataram todos os teus profetas. Eu fiquei só. Eu estou sozinho. Mas olha o que acontece nesses períodos da fé sombria. Olha o que acontece. A nossa mente fica tão perturbada, nós ficamos tão perturbados, que olha o que acontece com Elias. No versículo 3 ele fala assim: deixa eu fugir para salvar minha vida. No versículo 4 ele fala assim: Senhor, me mata. No 3 ele foge para salvar a vida dele. No 4 ele pede para morrer. Olha o caos que está assolando a mente do profeta. Olha o estado sombrio da sua fé. Olha a crise de fé desse grande homem. Em um momento ele foge para salvar a sua vida, em outro momento ele pede para morrer. É exatamente essas coisas, a gente fica confuso, perturbado, quando tudo está dando errado, quando a nossa fé está abalada. Outro grande homem de Deus que passou por um período crítico de fé, Elias. O que Elias fez? Falta de fé? Eu não acho não. Depois daquele grande feito, você acha que foi falta de fé? Você acha que ele tinha perdido a unção aqui? Não. Você acha que Deus tinha tirado sobre ele o Espírito? Não. Ele tinha acabado de realizar um grande feito. Por fé. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós estamos fazendo a vontade de Deus, crendo em Deus, e mesmo assim passar por períodos sombrios da nossa fé. E mesmo sendo envolvido pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pedir a morte, desejar sumir, se afastar de todos e de tudo, não ver ninguém, não ouvir ninguém, não falar com ninguém. Psicologia chama isso de depressão, que é uma doença. Deve ser tratada. Você pode buscar recursos. Deus pode curar? Claro, irmão. Deus pode até ressuscitar um morto, não pode curar uma depressão. Mas tem crente falando que depressão é porque você tem um encosto. Pode ser, você encostou seu carro, estragou ele, uma coisa desse tipo, sei lá. Nós vamos chamar de conflito de fé. A fé sendo atacada, terrivelmente atacada. Mas tem mais exemplos. Calma, isso é a introdução, irmão. Daqui a pouco eu começo a pregar. Terceiro, Jeremias, capítulo 20. Outro grande homem. Vamos pegar só os robustos para você entender. Porque às vezes você vai se sentir pior do que todo mundo. Minha fé, se fosse igual a do pastor. Vou te contar a minha vida. Jeremias capítulo 20. Nós vamos observar aqui um poderoso pregador de santidade. Um dos grandes profetas de Israel. Olha o que aconteceu com ele.
Deixa aberto, que depois nós vamos ler. Eu vou te explicar o que está escrito aqui, depois você confere, mas nós vamos ler uns versículos. Jeremias acaba de pregar, ele está pregando nas portas do templo, arrependimento, santidade, para o povo voltar para Deus. Deus falando pela boca do profeta. Veio a palavra do Senhor a Jeremias. Deus ordenou que Jeremias falasse, e ele começou a profetizar. De repente, surge nas portas do templo um sacerdote, possuído por Satanás, chamado Passur. Esbofeteia Jeremias, manda prender Jeremias numa prisão pública, um tronco, no pátio do templo, onde as pessoas passavam e começavam a escarnecer de Jeremias, zombar dele. Olha lá, olha o profeta, olha a consequência dele ser crente. Eu falei para você não virar crente. A consequência de seu testemunho. Olha aí a palavra que Deus te deu. Não é assim que você ouve? Vale a pena? Está muito novo. Não, meu filho. Não, pastor. Meu filho tem que aproveitar a vida. Olha lá, meu filho foi ridicularizado na escola porque é crente. O povo começou a ridicularizar Jeremias. O profeta foi esbofeteado, foi preso. E Jeremias ali naquela cadeia pública, sofrendo esse escárnio. O que Jeremias fez para merecer isso? Pregou o evangelho, profetizou o povo, falou da parte de Deus. Um homem santo, piedoso, pregador da santidade, cheio do Espírito de Deus. Consequência dele. Aí depois solta Jeremias. Jeremias vem cheio de poder, autoridade do Espírito de Deus. E Deus manda dar uma palavra. E ele dá uma palavra para Passur e fala o seguinte: é assim que vai acontecer sua morte. É assim que vai acontecer com Jerusalém. E ele profetiza a morte desse sacerdote. E profetiza a derrota de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Então, pastor, olha aí, perseguição deixou só mais vigoroso. Leia aí depois o que acontece. Versículo 7. Persuadiste-me, ó Senhor. Significa, me enganaste, Senhor. E persuadido fiquei, ou enganado fiquei. Mais forte foste do que eu, prevaleceste. Agora, Senhor, sirvo de escárnio, zombaria, todo dia. Cada um deles zomba de mim. Porque, olha o versículo 8: sempre que falo, tenho de gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor me tornou em opróbrio e ludíbrio todos os dias. Quando pensei, não mais lembrarei dele, e já não falarei mais no seu nome. Sabe o que Jeremias está falando com Deus? O Senhor me enganou. Olha a crise de fé desse grande profeta agora. O Senhor mentiu para mim. O Senhor me enganou. Agora, Senhor, a palavra do Senhor que o Senhor mandou pregar serve de escárnio, de zombaria. Eles estão zombando de mim. Mas vai piorar o eclipse da fé desse profeta. Olha o que acontece com ele. Olha o versículo 14. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-se com isso. Seja esse homem como as cidades que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu. Ouça, ele clamou pela manhã e ao meio-dia. Por que o Senhor não me matou? Jeremias está falando. No ventre da minha mãe. Olha a crise de fé desse homem. Olha a crise de fé desse grande profeta. Olha o estado sombrio em que ele está. Por que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Por que o Senhor me deixou nascer? Para ser humilhado, servir de escárnio para o povo. Talvez você fale assim: não, pastor, Jeremias ganhou da gente. Eu tenho umas crises de fé, mas eu falar que Deus me enganou, não tenho coragem de fazer isso não.
Preste atenção. Só que eu quero te afirmar que o Senhor, e a Bíblia deixa claro, que em momento algum, Deus retirou a sua unção de Jeremias. Mesmo entrando nessa crise de fé. Mesmo Jeremias passando por esse período sombrio. E a sensação que eu sei que você tem, porque eu também tenho. Qual que é a sensação? Que nesse tempo o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor não me viu. O Senhor não me vê. O Senhor não ouve minha oração. O Senhor tirou de mim a sua unção. O Senhor retirou de mim o seu espírito. Eu estou só. E imediatamente Satanás lança em você a mesma pergunta que ele lança sobre todos os grandes homens. Nesse período que você está precisando dele, onde está seu Deus? Não é assim? Deus, onde é que o Senhor está? Deus, olha o que aconteceu com a minha casa. Olha o que aconteceu com minha família. Ou então de repente você acorda e fala: não tem vontade de viver. Ou então você olha para o seu passado e fala: eu não quero mais. Eu cansei. Eu estou andando o tempo todo, Senhor. Eu estou servindo ao Senhor na casa do Senhor. Eu estou andando em retidão. Eu estou matando a minha carne todo dia. Senhor, eu estou todos os dias andando com fé, crendo no Senhor. E olha o que eu recebo como recompensa: desemprego, divórcio, adultério, mentira, engano, enfermidade, morte, crise familiar, crise financeira. E você fala: Senhor, e eu oro, e eu busco, e eu choro, e eu jejuo, e eu clamo, e o Senhor não fala nada. Parece que o Senhor não me ouve. Talvez essa seja a sua crise hoje. Parece que o Senhor não me escuta. Parece que o Senhor não me vê. Por que o Senhor permitiu que eu nascesse, ó Deus, para sofrer essa vergonha diante de todos? A crise do profeta. Imagina o tanto que Satanás investiu na mente dos discípulos. Imagina o ataque diabólico, ferrenho contra Paulo. A guilhotina ali, Paulo indo. Talvez Satanás assim: está aí a sua recompensa por andar com Jesus. Está aí a sua recompensa por pregar o evangelho. Daqui a pouquinho você não tem mais cabeça. Imagina João Batista ali naquela cela. Adiantou João Batista apontar o dedo na cara de Herodes? Adiantou ficar no deserto tantos anos pregando? Adiantou? Olha aí a sua recompensa. Uma menina mimada, sensual, sedutora, satânica, seduziu o rei, usou a sua mãe, enganou. Olha aí, grande homem, olha aí, grande profeta, a sua recompensa. Recebe agora e fica nessa cela suja, no meio dos ratos, da sujeira, da imundícia. Olha a sua recompensa. Igualzinho a teologia da prosperidade. Olha a sua recompensa, João Batista. E João Batista naquela cela suja. Imagina o tanto de ataque satânico à mente e à fé desse homem. Já parou para pensar nisso? Paulo olha para a guilhotina. Ah, meu irmão. Talvez, assim como o apóstolo Paulo, você vai poder dizer o que ele registrou na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17 a 18, onde ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação,
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Imagina. Aí eu fico imaginando Satanás atacando com seus dardos inflamados. Recebe sua recompensa. E o Espírito Santo falando: não se atentando para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais. Paulo, só mais um momento, e daqui a pouco tudo isso se tornará a grande realidade da sua vida. Paulo, só mais um pouquinho, só os segundos da espada romana descer para a sua cabeça, em questões de milésimos de segundos, no abrir e fechar de olhos, essa verdade vai ser revelada a você, Paulo. Aquilo que eu estou falando no seu coração vai se tornar realidade em você, Paulo. Você vai perceber que os sofrimentos desse tempo presente, Paulo, como eu falei com você em Romanos 8, não podem ser comparados com essa glória que está sendo revelada a você. Só mais um segundo, só mais um tempo, meu irmão. Eu quero te dizer, aguenta um pouco mais, se esforça um pouco mais, chora um pouco mais, luta um pouco mais. É só mais um tempo, está passando, está acabando. É só mais um tempo, é leve, momentânea a tribulação, é passageira a tribulação. Aguenta mais. Não pode ser comparado o que vai ser revelado. Olha para as aflições. Ainda que o Senhor não fale nada, ainda que você não ouça nada, ainda que você está se sentindo sozinho, o eclipse da fé passou, chegou até você. Ande um pouco mais. Preste atenção. O profeta falou: por que, Senhor? Querido, nós podemos desenvolver atitudes igualmente desesperadoras em momentos como esse, quando nós sentimos que Deus nos abandonou. Satanás pode, em momentos como esse, implantar esse pensamento na sua cabeça: você está só. Cadê seu Deus? E às vezes a demora na resposta de Deus é Deus produzindo em você ainda mais fé. Cadê seu Deus? Onde está seu Deus? Mas talvez um dos maiores eclipses de fé na Bíblia foi registrado pelos evangelhos. Mas eu quero ler segundo o relato de Lucas, em homenagem ao meu discípulo querido aqui. Lucas 22, versículo 54. Um dos maiores exemplos. Lucas 22, 54 a 62. Diz assim: então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia de longe. Para aí. Pedro foi um homem de muitos altos e baixos. Contudo, o ápice da escuridão da fé de Pedro possivelmente foi esse aqui. E Deus permitiu que se registrasse esse ato. Na verdade, a fé de Pedro começou a entrar em colapso, e ele desceu o primeiro degrau quando, fundamentado na sua autoconfiança,
Ele quis ser mais espiritual que os outros. Eu tenho muita dificuldade com gente que quer ser espiritual demais. Pedro surge uma discussão. Quem era o maior? Jesus ensina. Mais para frente, Jesus fala assim: Pedro, Satanás está querendo peneirar você. Satanás sabia como peneirar Pedro, facinho. Mas eu já roguei a Deus, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro falou assim: Senhor, quem é Satanás? Estou disposto a ir com o Senhor até para a cruz, até para a morte. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai negar que me conhece 3 vezes. E aqui está o ápice do naufrágio, da escuridão, do tempo escuro, da fé de Pedro. Aquele que queria ser mais espiritual foi o mais carnal. O que queria ser o mais forte foi o mais fraco. O que pensou que era o mais corajoso foi o mais covarde. A fé de Pedro. Faltava fé em Pedro? Acredito que não, ele andou sobre as águas com Jesus. Você tinha coragem de pisar no mar? Pedro entrou numa crise de fé. E depois que Jesus foi preso, diz a Bíblia, que Pedro vai seguindo Jesus de longe. É assim, ele não queria perder Jesus de vista, mas ele também não queria e não estava disposto a assumir os riscos de um discípulo. E Pedro vai seguindo Jesus de longe. Porém, seguir Jesus de longe, meu irmão, preste atenção nisso. Seguir Jesus de longe é caminhar numa estrada chamada estrada escorregadia da tentação. Nós temos muitos amigos do Evangelho, simpatizantes do Evangelho. Não, meu pai é crente, minha mãe é crente, eu vou na igreja. Eles gostam do Evangelho, eles gostam de ouvir o Evangelho, seguem Jesus de longe, igual Pedro. Mas preste atenção, Pedro vai seguindo ele de longe. Só que Pedro vai naufragar ainda mais. Pedro vai se esquecer do conselho do salmista no Salmo capítulo 1. Ele fala assim: o homem bem-aventurado é aquele que não senta na roda dos escarnecedores. E Pedro se assenta nessa roda. Como assim, pastor? Olha aí o versículo 55. E quando acenderam o fogo, aonde? Na casa do sumo sacerdote. E quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro se assentou no meio deles. Pedro se envolveu e misturou-se com aqueles que blasfemavam do nome de Cristo. Pedro se assentou na roda daqueles que escarneciam de Cristo. Pedro tornou-se um discípulo disfarçado do território do inimigo. E essa mistura de Pedro com o mundo custou caro para ele. Nós temos cristãos vivendo assim. Um dia eles estão assentados aqui, ouvindo o Evangelho. Outro dia eles estão sentados nas rodinhas da faculdade, escutando músicas que escarnecem de Deus. Um dia eles estão aqui, na reunião de oração. Outro dia eles estão nas baladinhas da faculdade, nas festinhas da faculdade. O envolvimento de Pedro com a roda dos escarnecedores, o envolvimento de Pedro com o mundo, custou caro para esse homem, custou caro para esse discípulo. Irmão, nós não vamos sair ileso disso.
Todo aquele que se envolve com o mundo, sendo um discípulo, não sai ileso. Mas preste atenção. Pedro se mistura com eles, se disfarça, e Pedro então afunda na escuridão do eclipse da sua fé. Ali na roda, uns olham para Pedro e falam, uma criada aparece e fala, você é um deles. Ele, não sou não, você está enganado, está me confundindo. O outro vem e fala, não, você é sim, você é um deles que andava com Jesus. Ele falou, homem, eu não sou. E o relato de Mateus ainda é mais forte. Passa uma hora mais ou menos, o outro vem e fala assim, certamente você é um deles, porque você é galileu, e seu jeito de falar, e seu jeito de vestir te condena. E Pedro olhou e falou assim, eu juro que eu nunca vi esse homem. Irmão, você imagina que nessa hora Deus usa o galo para lembrar Pedro. E quando Deus usa o galo para lembrar Pedro, que ele vira o olhar, os olhos de Jesus estão fitos nele. Pedro naufraga na crise sombria da fé. O mesmo juramento, vou com o Senhor até para a cruz. Eu nunca vi esse homem, eu juro. Pedro naufragou. Grandes homens passam por crises da fé. Cristãos verdadeiros, chamados por Deus, passam por períodos sombrios da fé. Mas preste atenção. Um escritor chamado John Charles Riley, ele escreveu uma frase assim: o mais nobre dos crentes é apenas uma criatura frágil, mesmo em seus melhores momentos. Não é assim que acontece conosco? Nós estamos passando um período bom, jejuando, orando, espiritual. Os olhos espirituais estão acesos. Não é assim? Está lá com a esposa grita: arreda Satanás. Está tão espiritual que está chamando a esposa de Satanás. E está lá. Tem medo de nada, né? Não pode ver um terreiro de macumba que entra. Eu vou lá, vou detonar aqueles demônios tudo. Deus está comigo. Ele falou que me dá autoridade. E vai. O mais nobre dos crentes é apenas uma criatura frágil. Pedro tinha que entender isso. Falta de fé. Pedro já havia professado sua fé e falou assim: quem dizem os homens que eu sou? Uns é Jeremias, Elias, um dos profetas. E vocês, Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disseste bem, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Não foi nem carne nem sangue que te revelou, isso foi meu Espírito que te revelou. Mas talvez você está falando: pastor, e aí? Você mostrou o naufrágio desses homens na fé. Davi, Elias, Jeremias, Pedro. O senhor está dando a credencial para a gente ficar naufragando na fé? Já que esses grandes homens ficaram, então é normal comigo. Nós vamos passar por períodos assim, irmãos. Vamos passar por períodos assim. Porém, esses momentos foram registrados não para nos dar crédito para viver desse jeito, mas para nos servir de consolo e encorajamento. Vamos relembrar? E eu vou concluir. E hoje eu vou ser até rápido, está vendo a mensagem?
Quer dizer, não sei, né? Daqui para lá agora começa a mensagem. Vamos relembrar? Primeiro Davi, em um estado de ameaças, não foi assim? Terrores de morte me assombram, Senhor. O inimigo lança mentiras contra mim. Eu quero sumir, eu quero fugir, eu não quero ver ninguém. Eu queria asas de pombo para poder voar, Senhor. Sumir daqui, Senhor. E quando o seu filho Absalão conspira contra ele, Davi foge para o deserto de Judá. E olha o que sai dos lábios de Davi agora. Presta atenção, quando o eclipse da fé passa. Presta atenção. Salmo 63. Olha quando o eclipse da fé passa. A diferença agora. Absalão se levanta contra Davi, seu filho. Conspira contra ele. Davi tem que fugir para o deserto de Judá. Qual que seria a oração dele? Em crise igual aquela. Senhor, estou com medo, tremendo. O inimigo vem contra mim. Talvez ia ser pior. Meu filho, Senhor. Olha o que ele fala. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no teu santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Preste atenção quando a crise de fé passa. A diferença no que a gente declara. Quando nós passamos esse período, meu irmão, quero te dizer o seguinte, preste atenção, isso vai passar. Você não vai ficar para sempre nisso. É só por um tempo. Mas olha a diferença agora no coração do salmista. Olha a diferença no coração do rei Davi. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida, meu irmão, preste atenção. O fato de você passar por crises na sua fé, o fato de você não estar conseguindo orar, você não está conseguindo ler a Bíblia, você não quer ter comunhão, você não quer ver ninguém, você não quer olhar para ninguém, você não quer conversar com ninguém, não quer dizer que Deus tirou os olhos de você. Não quer dizer que Deus te deixou só. Não quer dizer que Deus retirou de você o Espírito. Você é dele. Não alterou absolutamente nada do que Deus falou. Não alterou. Mas tem mais um exemplo. Vamos lá? Jeremias 20. Vamos ver. Hoje você andou na Bíblia, hein? Já vai treinando sofonias para você achar. De Mateus você vai voltando, viu? Malaquias. Jeremias 20. Olha aí. Esse grande pregador. O grande homem. A crise na vida dele foi tão grande. O eclipse da fé veio de maneira tão assombrosa sobre ele, que ele amaldiçoou o dia que nasceu. Ele disse que Deus tinha enganado ele. Ele usou palavras duras contra Deus. No capítulo seguinte, fala assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias. Versículo 21. Como assim? Depois de falar aquilo tudo com Deus, Deus falou com ele. Aí o que acontece? A crise de fé, o eclipse da fé passou. Deus falou com o profeta. E nesse tempo, o ministério mais produtivo de Jeremias foi colocado diante dele. Tudo que ele começou a profetizar, tudo que ele profetizou, foi se cumprindo, foi se fazendo. E o ministério de Jeremias avançou. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que nesses períodos de fé sombria,
São grandes oportunidades para que o Senhor confirme e faça avançar o seu ministério. Por quê? Porque na fé e nessa crise, você só depende dele. Você não tem força. Você cansa de orar. Você cansa de chorar. Você cansa de buscar conselho. Você não quer mais ouvir ninguém. Você não quer mais saber de ninguém. Algumas pessoas me interpretam muito mal aqui na igreja. Primeiro, eu não alimento chilique de crente. Se der chilique para mim. Mas às vezes eu vejo que a pessoa está passando por um conflito interno, onde só o Espírito de Deus pode fazer. Tudo que a pessoa quer assumir. E você já viu como é chato? Você querendo sumir, o pastor lá, oi irmã, vem, oi irmã, e fica cercando você. Prefiro entrar para o meu quarto e orar. Caçar um com você, eu tenho misericórdia. Aí eu e Renata a gente usa uma frase: nós vamos respeitar seu tempo, filho. É só um tempo, vai passar. Quando é chilique eu nem ligo. Mas quando eu sei que a coisa é séria, eu deixo a pessoa respirar primeiro. Agora vamos sentar para conversar? Vamos. Começou a colocar as coisas em ordem. Nesse tempo de crise, a gente fica assim. Mas ela vai passar. Mas o último exemplo. Ou melhor, ainda tem Elias. Presta atenção em Elias. Depois de pedir a morte, vai lá, 1 Reis 19, quer ficar lá? Pode ficar lá. Guarda lá. 1 Reis 19. Um feito maravilhoso, uma ameaça de uma mulher, um quadro claro de um princípio de depressão, isolamento total, falta de apetite, vontade de morrer, por aí vai. Depois de se esconder na caverna, olha o que vai dizer. Versículo 13. Ouvindo Elias, envolveu com o rosto em seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Será que você consegue entender isso aqui? É assim. Presta atenção nisso aqui. Olha para mim. Crise de fé. Tudo escuro. Você olha para um lado, você não vê escapatória. Você olha para o outro, você está crente. Nós estamos falando de Elias. Você está andando em santidade, comprometido com Deus, com o reino de Deus. Mas você quer ficar só, isolado. Não quer ter comunhão, não quer ver ninguém, não quer que o pastor ora, não quer que a esposa do pastor te visita, não quer saber de conversa. Você está só, tudo que você quer é sumir. Você só olha para lá e fala: eu não quero saber. E você fala com Deus: o Senhor não me ouve, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não está me vendo. Parece que o Senhor só vê fulano de tal. Por que acontece com ele comigo? Não. Eu sou fiel igual a ele diante do Senhor. E você começa a falar com Deus. Aí vem o Senhor, a voz dele suave, porque fala que passou um monte de coisa na caverna, terremoto, trovão, e Deus não estava. Aí veio um vento suave e falou com eles assim: o que você está fazendo aqui? Aí chega uma hora, nessa crise que a gente passa, e quando a gente está lá naquele período de desespero, você fala: não tem mais jeito. Quer saber? Eu vou desistir de tudo. Nada do que eu faço está sendo suficiente. Eu não tenho mais prazer em nada. Aí vem a voz suave do Espírito Santo e fala assim: meu filho, o que você está fazendo aqui? Por que você está nesse lugar aí? Sai desse lugar. Sai daí. Aí você ouve a voz de Deus. Aí fala assim: sai. Aí Elias fala:
Senhor, eu estou sendo zeloso. Tenho guardado a palavra do Senhor. O povo, Senhor, se tornou idólatra. O povo, Senhor, abandonou o Senhor, só sobrou eu. Mataram os seus profetas, derrubaram teus altares, só sobrou eu. Deus falou: Elias, olha o que ele falou com Elias. Disse o Senhor a Elias, versículo 15: vai, volta da onde você veio. Volta o teu caminho, Elias. Volta. Quando o eclipse está passando, aí Deus fala com você assim: meu filho, primeiro, o que você está fazendo aí? Senhor, eu estou falando, eu estou orando, estou buscando, nada acontece, está tudo dando errado. Eu oro e as coisas, eu me sinto infeliz, e minha esposa não entende, ninguém me entende. Eu tento, e nada, parece que o Senhor não fala nada comigo. O Senhor não manda ninguém falar comigo, ninguém bate na minha porta e fala: é isso que te digo. Ninguém faz nada comigo. Eu leio a Bíblia, o Senhor não fala comigo, nada, Senhor. Eu já até fui atrás daquela irmã do coque para orar por mim, e o Senhor não falou com ela também. É assim que acontece. Em última instância, você vai atrás das irmãzinhas do reteté, né? Quando Deus não quer falar, meu filho, você pode ir até para o inferno. Tem dias que são assim, Deus não quer falar. Aí você fala: e agora? Aí de repente, Deus fala: o que você está fazendo aqui? Volta. Volta como, Senhor? Volta. Dá meia volta e volta para o caminho. Dá meia volta e volta para a comunhão. Dá meia volta e volta para a congregação. Dá meia volta e volta para a oração. Dá meia volta e volta para o jejum. Volta para a palavra. Dá meia volta e volta. Aí Elias volta. Calma que não acabou não. Visitando, eu sou assim mesmo, viu, filho? Estou gritando pouco hoje. Aí Deus dá uma palavra para ele. Deus não ficou com raiva do profeta. Deus não tirou a unção do profeta. Vamos ver, presta atenção. Deus dá uma palavra para ele. Ele vai, separa Eliseu, lança o manto sobre Eliseu, traz Eliseu e começa a caminhar. Aí passa um tempo, ele vai até Acabe e Jezabel, aquela mesma que estava ameaçando ele, e falou assim: assim diz o Senhor, você vai morrer assim, você vai morrer assim. Você, Jezabel, os cães vão comer a sua carne. Você, Acabe, os cães vão lamber seu sangue. Vocês vão morrer. O profeta que estava com medo dela se levanta depois da crise da fé. Depois que tudo estava escuro, o profeta se levanta e fala: vocês vão morrer. E ele vai agora para outro rei e profetiza contra esse rei. Ele diz o seguinte: olha, para o rei de Samaria: você está doente e você foi procurar consultar Baal? Por acaso não tem Deus em Israel? Você vai morrer assim, 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 diz o Senhor. O profeta voltou. Mas se você olhar em 2 Reis, anda um pouquinho para frente. Elias está caminhando com Eliseu. E Elias já sabe que o ministério dele chegou ao final aqui na terra. E ele começa a caminhar. Aquele mesmo que pediu para morrer estava com medo, fugindo. Olha o versículo 9 para você entender. 9 até o 14. 2 Reis 2, de 9 a 14. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias a dizer: dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho.
O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Toma das suas vestes, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que lhe deixara cair, e voltando-se pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram no meio. Pastor, o que é isso? Presta atenção. Um grande feito, uma grande crise. A palavra do Senhor voltou, ouviu, obedeceu, foi fazer o que o Senhor mandou. Mais palavra do Senhor, mais profecia do profeta. De repente, momento de passar o bastão, o cajado. Para os que vieram de igreja pentecostal, isso aqui não é transferência de unção de Elias para Eliseu não, viu, meu irmão? Você já viu seu ex-pastor fazer isso? Ele é um herege. Por quê, pastor? Só lê o texto. Eliseu pediu, Elias falou assim: vou fazer. Foi isso que ele fez, não. Se você me ver, se te fará. Sabe o que ele está falando? Não é comigo, é com Deus. Entendeu? É assim. É só para consertar as heresias. Vamos voltar para o texto. Aí a pergunta que, olha aqui o que ele falou. Vê se você consegue entender. E aí o profeta que passa pela crise de fé, ele retorna e fala o seguinte: como que Eliseu falou? Onde está o Senhor, o Deus? Aí ele não deixou de ser Deus de Elias. Deus não retirou de Elias a unção. Deus não retirou de Elias o poder. Deus não retirou de Elias o seu espírito. Deus não deixou de ser Deus de Elias. Meu irmão, Deus não vai deixar de ser o seu Deus por causa das crises que você está enfrentando. Por maior que seja o adversário, por mais medo que ele ponha a você, por maior que seja a crise da nossa fé, por maior que seja o silêncio de Deus, por maior que seja o abandono dos homens, Deus não deixou de ser o seu Deus. Ele continua sendo o seu Deus. Ele continua governando sua vida. Ele continua cuidando de você. Você precisa crer nisso. E aí quando Eliseu falou: onde está o Senhor, o Deus dele? O Deus dele falou: estou aqui. Abre mar, abre rio. Será que não pode acontecer isso conosco? Depois da crise da fé, lá na sua família, o pessoal te aponta, né, varão? Tá achando que é mais santo que todo mundo agora. Aí entra numa crise da fé. Olha lá, falei, não dá certo esse negócio. Aí volta. Aí o irmão endemoniado tem que ser expulso do demônio dele. Aí Deus usa para libertar. Aí o irmão que está enfermo, quase morrendo, Deus usa o irmão para orar. Onde está o Deus? Onde está seu Deus? Deus não deixou de ser nosso Deus por causa dos períodos baixos da nossa fé, das nossas crises de fé. Mas o último, termino. Quem é? Pedro. Lucas 22. Irmão, como é ruim esse período. Diz o texto, versículo 61 de Lucas 22. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou
amargamente. O dó de Pedro. O dó não, irmão. A melhor coisa que ele fez foi sair dali e chorar amargamente. Porque o amargamente aqui, no contexto do grego, tem a ver com arrependimento. Pedro sai e chora amargamente, arrependido. Aí o que acontece? Jesus é morto, ressuscita, aparece aos irmãos. Na sua terceira aparição aos discípulos, eles estão pescando. Na sua terceira aparição aos discípulos, Pedro fala assim: nós vamos pescar. Eu vou pescar. João 21. Hoje disse: nós vamos também. Pesca a noite toda, não pega nada. Aparece Jesus na praia. Filho, vocês têm alguma coisa aí? Não, nós pescamos a noite toda. Aí João cutucou Pedro. Pedro era mais bruto, João era mais sensível. João ouviu e falou assim: Pedro é o mestre. Mas João era mais medroso. Pedro pulou na água e correu atrás de Jesus. E chegou lá. Pedro chega. Jesus está lá. Gente, Jesus é demais. Você não é apaixonado por ele, não? Ele é demais. Meu Deus do céu. Fogueirinha. Churrasqueira. Pão. Não sei se era diário, acho que não. Pãozinho, assando, peixe. Começa a comer com os discípulos. Todo mundo chega, sabe que é ele. Ninguém tem coragem de falar nada. Ele aparece de novo. Ele grita lá, quer dizer, ele grita lá da praia: joga a rede do outro lado. Ele joga aquele monte de peixe. Quando ele está assando peixinho, pãozinho. Senta aí, gente. Sentou os discípulos. Ele pega o pão, parte, começa a distribuir a cada um. Eu fico imaginando Pedro pegando. Será que é hoje? Senhor, que o Senhor vai lembrar daquilo que eu fiz? Será que é hoje que o Senhor vai jogar na minha cara que eu neguei o Senhor? Eu mereço isso, Senhor. Eu mereço, porque eu jurei que eu nunca tinha visto o Senhor. E Jesus dando pão para Pedro. Toma, Pedro. E Pedro olhando. Aqueles olhares que queimam toda a palha da nossa fé. Depois de comerem, depois de conversarem um monte de coisa, carinhosamente Jesus chega perto de Pedro. Eu imagino que o coração de Pedro devia estar acelerado, a boca seca. Jesus fala: Simão Pedro, você me ama mais que os outros? Coração de Pedro: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Imagina a crise de fé desse homem, irmão. Imagina nesse momento quantos bombardeios na mente dele. Peraí, o que ele está falando comigo? Como assim confiar o ministério a um homem como eu? Como assim me chamar para o ministério? Como assim esse homem vai fazer isso comigo? Olha o que eu falei com ele. Olha o que eu falei dele. Ele viu que eu neguei. Ele viu, ele falou que eu ia negar. Ele viu, e mesmo ele falando, mesmo ele dizendo, mesmo ele me alertando, eu neguei ele. Porque existem coisas que você fala e fala na crise da sua fé, que até mesmo você duvida depois que passa, meu irmão. Pedro olha e fala: eu fiz isso tudo. Como ele pode falar: apacenta minhas ovelhas? Aí ele olha para Pedro de novo: Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas. Imagina a mente dele: Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas.
O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe do meu amor por Ti, Senhor. Na verdade, Jesus só estava remontando o cenário com Pedro para poder restabelecer a sua fé, que passou por uma crise tamanha. E às vezes na crise tamanha da nossa fé, nem nós acreditamos que somos mais capazes ou dignos de continuar servindo ao Senhor. Porque há uns que na crise de fé ainda se mantêm puros, e há outros que mergulham no pecado. E quando retornam tão envergonhados que acreditam que não são mais capazes. Mas o ápice da crise de fé de um homem é o maior consolo para nós aqui, o maior conforto para nós, da graça e da misericórdia de Jesus sobre nós. Ele olha para aquele: meu irmão, tenta pensar nisso. Tenta pensar no poder que saía de Jesus. Tenta pensar no poder que foi transferido para Pedro enquanto ele pegava nas mãos Jesus. Tenta pensar no poder que foi que Pedro provou quando Jesus falou: vem, Pedro. E Pedro começou a andar sobre o mar. E esse homem vira para o povo e fala: eu juro, eu nunca vi esse homem. Eu nunca vi o homem que partiu o pão no cenáculo e deu para me comer. Eu nunca vi o homem que pegou o vinho, deu graças e falou: é o meu sangue. Eu nunca vi o homem que curou a minha sogra. Eu nunca vi o homem que me fez andar sobre as águas. Eu nunca vi o homem que multiplicou os peixes na minha frente. Eu juro que eu não conheço esse homem. É isso que está no coração de Pedro. E para cada negação de Pedro, Jesus fez ele reafirmar o seu amor. E agora Pedro reafirma da maneira correta e fala: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe do meu amor por Ti, ainda que defeituoso. Jesus vira para Pedro e fala: então, Pedro, me segue. Quando tu eras moço, tu te cingias a ti mesmo. Mas chegará um tempo em que você não vai conseguir mais fazer isso, e as pessoas vão te levar para onde quer. E diz a Bíblia que Jesus falou isso para Pedro para mostrar com que gênero de morte Pedro iria morrer. E aí, a ordem, depois da crise de fé nossa, não foi alterada. Por que você vai parar? Quem mandou você parar? A ordem foi a mesma. Jesus virou para Pedro e falou: passou a crise, filho. Aí Pedro está andando: vem, Pedro. Aí Pedro olha lá para trás, João está vindo. Aí Pedro falou assim: e ele, Senhor? Ô Pedro, o que você tem a ver com João? Segue-me. A ordem foi me seguir. Sabe o que Jesus está falando para você e para mim? Meu filho, quando a crise passar, a ordem continua a mesma. Continue a seguir Jesus. Continue a andar com Jesus. Continue a conhecer Jesus. Não alterou nada. A ordem ainda é a mesma. E aí, mais tarde, nós vemos Pedro em Atos, no capítulo 4, preso, sendo intimidado pelas autoridades. O Pedro, covarde, que fugiu na hora que prenderam Jesus, fraco, que negou Jesus. Aquele Pedro mesmo, que achou que era melhor e foi o pior, que achou que era forte, foi fraco, que achou que era mais espiritual, foi mais carnal. Esse mesmo. Depois disso, Jesus é assunto aos céus. Pedro começa a pregar. Logo na primeira pregaçãozinha, mais ou menos dele, o sermãozinho mais ou menos que pregou, só 3.000 converteu. Aí passa um pouquinho, intimidam Pedro. Prende Pedro, prende João, açoita eles. Para de pregar isso, para de falar isso. Aí Pedro se levanta. Ô gente, olha isso aqui. Abre em Atos 4 para você ver. Meu Deus. Aí eles realizam uma cura lá. Ele e João.
Versículo 8: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Olha o versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus obedecer vocês ou a Deus? Talvez, meu irmão, você tem passado por períodos assim, se sente sozinho, a fé abalada, não ouve, não sente, não entende, tudo que você quer é ficar só, está angustiado, você está abatido, você está sem esperança, você olha, parece que o céu está de bronze, você bate, suas forças estão quase se esgotando, você já tentou de tudo, você já se aconselhou, você já jejuou, você já fez voto, você já leu a Bíblia, já saiu correndo, doido, gritando, já fez tudo, tacou pedra no céu, tudo você já tentou fazer, e tudo que você ouve é um silêncio, e esse silêncio consome sua alma, você não vê ninguém, você olha para o seu marido, você não pode contar com ele, ele não vai entender, você olha para sua esposa, não pode contar com ela não vai entender, você não pode compartilhar com seus filhos, literalmente seu sentimento é igual ao de Davi, de Elias, eu estou sozinho, que tristeza é essa que aflige minha alma, as pessoas olham para você e tentam lembrar das coisas boas que você tem, e você não tem prazer nenhum naquilo, é como se você não enxergasse, mas olha o marido que você tem, não, mas não me serve, não é isso, mas olha a esposa que você tem, eu sei que ela é uma bênção, mas eu estou triste, ainda não é isso, olha só a sua finança, olha a bênção que Deus trouxe, não é isso, você não consegue encontrar contentamento, talvez você está exatamente nesse momento, uma crise de fé, um eclipse de fé, porém quando a gente está exatamente assim, fraco, no ponto mais profundo da nossa incredulidade, Deus opera a sua obra mais profunda em nós. Por quê? Paulo entendeu isso e deixou para nós escrito. Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nos açoites, nos naufrágios, para que o poder de Cristo se aperfeiçoe em mim. Essas crises de fé, você entra madrugada dentro, não consegue dormir, não consegue ter descanso, não consegue ter paz, alento, alegria. O domingo que era um prazer para você vir à igreja se tornou um tormento. Você falou, vou ter que ir na igreja para cumprir o protocolo, porque os irmãos do Boas-Vindas vão me ligar amanhã para querer saber, porque o pastor vai me ligar, mandar mensagem, você quer saber porque eu não fui, mas tudo que eu queria era estar longe daquele lugar. Talvez você está passando por isso, mas eu tenho uma palavra para você. O profeta Sofonias, no capítulo 3, ele vai dizer assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria e renovar-te-á em ti com júbilo. O fato do eclipse da fé está passando não quer dizer que o sol da justiça não está brilhando. O fato da nossa fé estar em densas trevas não quer dizer que o sol da justiça não está brilhando. Diz o salmista no Salmo 139: se eu digo com efeito, as trevas me cobrirão e toda luz ao meu redor se fará noite,
até as trevas não te são escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa, porque tu me teceste no seio da minha mãe. Ele te conhece, Ele nos conhece, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe das nossas crises, Ele sabe quando a gente está sozinho, Ele sabe exatamente, meu irmão. E às vezes a maior solidão que um homem pode ter é aquela que ele tem mesmo cercado de um monte de pessoas. É a solidão da alma, é a solidão do coração, onde ele não consegue ver nada de bom em ninguém, nem nele mesmo, onde ele toca nos lugares e nada ele consegue perceber. Talvez você esteja exatamente desse jeito hoje, e você olha e fala: eu tenho tudo em ordem na minha casa, mas mesmo assim, que tristeza é essa, Senhor? Da onde isso está vindo, Senhor? Eu faço as coisas, eu tenho compromisso com o reino, eu tenho compromisso com a igreja, eu leio a Bíblia, Senhor. O Senhor sabe quantas coisas eu já melhorei na minha vida, mas por que eu estou dessa forma, Senhor? Por que eu não consigo crer, Senhor? Por que eu não consigo crer? Por que, Senhor? Para uns irmãos, parece que eles oram e falam que o Senhor vai fazer, e de repente acontece. E por que para mim há 10 anos nada acontece? Por que, Senhor? Meu irmão, se talvez o seu sentimento é esse, eu quero te dizer que todos os grandes homens de Deus, de todas as eras, todos os discípulos, passaram por períodos assim, mas pela fé, eles tiveram um bom testemunho. E o que o Senhor está querendo te dizer nessa noite é assim: é só um momento, isso vai passar, vai passar. Diz o apóstolo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Eu quero que você saia daqui hoje entendendo isso. E se talvez você está assim, João vai escrever o Apocalipse, que chegará o dia em que Ele enxugaria dos nossos olhos toda lágrima, toda lágrima. Não haverá mais choro, porque o Cordeiro que foi morto os apacentará e os conduzirá às fontes das águas tranquilas. Você precisa crer nessa palavra. E se talvez o Espírito de Deus acendeu uma fagulha de fé no seu coração nessa noite, que você saia daqui nessa noite e a fala é: Senhor, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja bois nos currais, nem ovelha nos estábulos, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor, e eu exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que me falte, Senhor, eu vou me alegrar em Ti. E aí você finaliza com a frase do salmista: porque a Tua graça, Senhor, é melhor que a vida.